Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Fala com Guilherme Teles. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de como chegar aos R$ 10.000 por mês, sendo de TI ou não, através de certificações em computação em nuvem. Eu sou o Guilherme Teles e hoje nós vamos falar sobre por que se tornar um profissional em cloud, ou seja, em computação em nuvem. Mas antes disso, a gente tem que entender uma questão muito importante que antecede essa necessidade. Por que o mercado em cloud está tão aquecido? Bom, hoje empresas de todas as formas e tamanhos estão se adaptando a essa nova tecnologia e é quase impossível encontrar uma organização que não dependa, pelo menos parcialmente, dos serviços de computação em nuvem. Na verdade, as empresas que não estão migrando para a nuvem estão limitando as suas chances de crescimento. Em 2024, uma política corporativa sem nuvem vai ser tão rara como uma política sem internet, de acordo com o Gartner. Computação em nuvem é a última palavra da moda no setor de tecnologia e mesmo nas áreas de negócios. Ela mudou a forma como as soluções de TI são fornecidas e consumidas pelos usuários finais. Ao utilizar, por exemplo, seu status no Facebook, no Instagram, no TikTok, você está usando a computação em nuvem. Quando você armazena os seus arquivos no iCloud, no Google Drive, no Dropbox, você também está utilizando computação em nuvem. Quando você usa o seu Internet Banking, também você está utilizando computação em nuvem. E há uma grande possibilidade que você dependa dos serviços em nuvem para resolver os desafios enfrentados pela sua empresa hoje. Então, quer falemos sobre o sistema operacional, o banco de dados, servidor web, endereços IPs, redes virtuais, a computação em nuvem ela é usada em todos os lugares. Mesmo as tecnologias mais recentes de IoT, inteligência artificial, robótica, drones, carros autônomos e até mesmo blockchain também contam com computação em nuvem. De acordo com a Forbes, em 2024, impressionantes 83% das cargas de trabalho das empresas serão armazenadas em nuvem. Então vamos discutir alguns fatos e tendências sobre computação em nuvem que levam você a querer ser e a precisar ter isso como a carreira do futuro, ou seja, você se tornar um profissional em cloud e você vai entender como é que essa demanda só vai aumentar e por que ela está crescendo no mercado. Bom, alguns fatos e tendências sobre computação em nuvem. A IBM, a Google e a Microsoft estão fazendo grandes apostas na computação em nuvem e por boas razões. Em julho de 2019, a IBM gastou 34 bilhões de dólares para adquirir a Red Hat e impulsionar os seus negócios em nuvem. De acordo com uma pesquisa recente do Gartner, as receitas da nuvem pública excederão 266 bilhões de dólares em 2024. A adoção da computação em nuvem no mundo está ganhando cada vez mais força e vai continuar a crescer, com uma participação crescente esperada tanto do setor privado quanto do setor público. Bom, vamos falar sobre alguns números e algumas tendências fornecidas que confirmam os serviços em nuvem estão crescendo rapidamente no mercado. O mercado global de computação em nuvem deve ultrapassar 650 bilhões de dólares em 2025. E espera-se que as iniciativas de computação em nuvem representem 70% dos gastos com tecnologia até 2025 também. Em 2025 também prevê que 80% das organizações vão estar migrando para a nuvem. E a adoção em nuvem pública, ela cresceu para 92% em 2018, ou seja, 4 anos atrás. Espera-se que o IaaS, que é a infraestrutura, alcance 70 bilhões de dólares no mundo até este ano de 2023. E agora, indo um pouco, olhando um pouco para trás, em 2018, a participação de serverless, que é a parte sem servidor, ela tinha uma participação no mercado de 50%. E ela vem se tornando a questão da moda hoje em dia. Por quê? Porque é muito mais rápido, porque é muito mais barato. E as empresas precisam muito desse dinamismo, ou seja, elas precisam olhar custos, não gastar muito com custos digamos assim, consolidados ali com data centers, eles precisam investir no negócio, no produto. E investir em tecnologias como serverless, como computação em nuvem, é o que vai trazer agilidade e o futuro para as empresas.
E tem muitas empresas também, como a Tata Consultings, a Control S, a Wipro, a Infosys, todos esses maiores de TI indianos estão adotando tecnologia de computação em nuvem. E a gente também tem que olhar que, por exemplo, a adoção do 5G aqui no Brasil vai acelerar cada vez mais a adoção de computação em nuvem por razões óbvias de atualização tecnológica. E o número de usuários móveis é muito maior que os usuários de desktop. E essa enorme base de usuários desempenha um papel vital na mudança para a computação em nuvem. A partir das estatísticas e desses fatos que eu acabei de falar, você deve estar imaginando que o que a computação em nuvem está ganhando tanto entusiasmo no mercado. Então, muitas empresas estão migrando seus negócios para uma infraestrutura remota. Então, assim, gerenciar a adoção em nuvem parece ser uma das principais prioridades para as empresas esse ano. E espera-se que ela mantenha o seu status de prioridade também nos próximos anos. Não é à toa que, por exemplo, eu trabalho com computação em nuvem desde 2015, 2016. E a demanda ela só vem aumentando a cada ano. Não é à toa que, por exemplo, existem muitos profissionais que atuam em 2, 3 contratos ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem gente qualificada no mercado. E é por isso que eu falo, por que você deve se tornar um profissional cloud? É uma área em franco crescimento. As empresas estão num movimento total, não é igual antigamente que a empresa, por exemplo, ia adotar o sistema operacional Linux ou ia adotar o sistema operacional Windows. Agora, independente do sistema operacional, independente da tecnologia que ela usa, ela tem que ir para a computação em nuvem. Então, isso gera um movimento massivo de necessidade de profissionais. E espera-se que isso mantenha o status de prioridade também para os próximos anos. Por quê? Porque um boom dos serviços na nuvem é iminente e a gente vai falar sobre isso. Mas a questão principal é, por que tantas empresas estão escolhendo serviços em nuvem? Qual que é a vantagem de usar e por que a computação em nuvem está sendo tão popular no mercado que gera essa necessidade de tantos profissionais no mercado terem conhecimento de computação em nuvem? Então vamos lá. Por que a computação em nuvem está crescendo no mercado? A computação em nuvem, ela substituiu a forma tradicional de gerenciamento de aplicativos. Então vamos lá, compras, música, vídeo, editor de texto, tudo hoje é feito online. Todas essas coisas requerem energia, recursos e dinheiro. Se qualquer terceiro puder assumir a responsabilidade pelos dados, as organizações podem se concentrar no quê? Nos aspectos para expandir seus negócios, nos seus produtos. E a computação em nuvem é a disponibilidade sobre demanda de recursos de computação, como CPU, memória RAM, armazenamento, servidores em geral, tudo isso pela internet. E isso elimina a configuração física de servidores no local. Isso oferece às empresas a redução da sua infraestrutura de TI, pois os centros de armazenamento de dados não vão ser mais necessários para os fins de armazenamento. Então, devido aos inúmeros problemas individuais e comerciais que a gente enfrenta hoje, a gente precisa da computação em nuvem. Não é apenas benéfico para as empresas e organizações, mas também para o cidadão comum. Isso nos permite executar programas de software sem baixar em nossas máquinas. Isso permite armazenar e visualizar o nosso conteúdo interativo na internet. Nos permite construir e verificar tecnologia sem banco de dados e assim por diante. Isso permite o quê? Que as empresas executem software sem instalar, oferece redundância, segurança, estabilidade e também elimina o problema de compra e manutenção de hardware. Antigamente, vou contar uma breve história aqui. Quando eu comecei em tecnologia, não era comum, não era raro, aliás, né? Era muito comum a gente ter empresas, faculdades, escritórios, até indústrias que tinham lá a sua sala de servidor gelada pra caramba, né? Que tinha que manter o ar-condicionado ligado, com vários racks lá, os armários onde tinham os servidores. Então, assim, tudo isso trazia o quê? Um custo de manutenção. Hoje em dia, com a computação em nuvem, você acessa esses recursos pelo seu navegador na internet. Então, se você ainda não está convencido, vamos discutir alguns recursos de computação em nuvem, com alguns detalhes, para uma melhor explicação por que isso está crescendo tanto no mercado. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, flexibilidade. Se os requisitos de largura de banda das empresas ou os custos operacionais tendem a flutuar, o uso de serviços em nuvem faz todo sentido.
A computação em nuvem ela oferece várias plataformas e serviços pré-construídos e também permite que você desenvolva soluções personalizadas de acordo com as suas necessidades específicas. Ele permite que você atualize os seus serviços de acordo com as suas necessidades. A qualquer momento você pode aumentar ou diminuir a capacidade de computação em nuvem dependendo da sua necessidade. Não há necessidade mais de você pagar dinheiro extra pelos serviços que não está usando na nuvem. Você desliga, você para de pagar. Igual conta de luz. Se você deixa a sua luz ligada o tempo todo, você vai pagar. Se você desligou, você não vai pagar. Segundo, garante segurança. Ao trabalhar num projeto, por exemplo, se o seu MacBook, se o seu laptop ele se perder, queimar, tiver qualquer problema, isso pode custar até bilhões de dólares no negócio e você não pode imaginar se perder, né? Se for imagina, você foi roubado seu celular, seu laptop ou mesmo um servidor da empresa. Manter seus dados localmente é sempre um risco e um grande problema para as empresas e indivíduos. E o custo de perder dados confidenciais ou privados é maior do que a perda do equipamento físico em si. E a computação em nuvem ela resolve esse problema e oferece segurança de dados de alto nível. Ou seja, se você perde o seu dispositivo móvel, ou seu laptop, ou seu sistema do seu computador for tocado por um vírus e o worms, você ainda pode acessar tudo que você tem na nuvem usando outra máquina de dispositivo. Eu vou dar um parêntese. Por favor, use os controles de segurança disponíveis, tá? Em outro vídeo eu falo sobre isso, sobre controle de segurança, mas você tem que... É igual quando você vai dirigir um carro, né? Não é porque o carro é uma BMW, uma Mercedes, que ele não vai capotar, entendeu? Então tem os limites ali para você estar utilizando. Então você também pode, né, limpar os dados dos laptops ou de celulares perdidos remotamente para que esses dados não caiam em mãos erradas, tá? Isso é chamado até wipe, tá? Você faz o wipe, você apaga o dispositivo remotamente. Terceiro, manter a produtividade. A computação em nuvem permite que os membros da equipe trabalhem no mesmo documento em tempo real. Então, torna-se conveniente e fácil para os membros de equipe estarem editando, compartilhando e acessando documentos ou dados a qualquer hora e de qualquer lugar. Então, não há necessidade de perder tempo atualizando, preenchendo e imprimindo documentos. Os serviços em nuvem eles fornecem o melhor fluxo de trabalho e aplicativos de compartilhamento de arquivos que ajudam, tá, os membros da equipe a fazer atualizações em tempo real e oferecem visibilidade total das suas colaborações. Então isso requer o quê? Requer menos energia e esforço que eventualmente mantém a produtividade do seu negócio. Então, em linhas gerais, a tecnologia ela elimina hoje a troca de documentos. Já foi o tempo que você estava editando documento, imprimia, dava para a pessoa revisar. Hoje tudo é online, todo mundo acessa o mesmo documento, 20 pessoas ali no mesmo documento. Isso sem ter problema nenhum na edição. Quarto, economia de custos e nenhuma manutenção. As empresas elas gastam muito dinheiro na compra de hardware, compra de licenças de software, manutenção, atualização, distribuição e destruição de cópias em papel. Quando você usa serviços em nuvem, todas essas despesas elas são eliminadas, ou seja, elimina o custo e a complexidade de possuir e operar computadores e redes. Como eu falei, o custo dos serviços em nuvem ele é personalizável e você só paga conforme o uso. Ou seja, você paga pelo serviço que está usando na nuvem e não precisa se preocupar com a manutenção do seu sistema. Os provedores de serviço em nuvem cuidam das suas informações, lançando atualizações regulares de software, incluindo as atualizações de segurança. Então, em vez de você comprar o capital sozinho e arcar com todos os custos, é muito mais fácil e conveniente para as organizações. Então, olha só, ao invés de você comprar um servidor, você vai lá e usa pelas horas que você precisa. Até se você pode alocar o servidor para sua conta. Se você desliga, você não vai perder, tá? Você vai economizar o dinheiro. Aí, digamos, no outro dia, 8 horas da manhã, você bota o servidor para ligar para sua aplicação ficar disponível. Simples assim. Quinto, trabalhar de qualquer lugar. Não importa onde você esteja sentado no planeta. O serviço de computação em nuvem permite que você acesse seus dados em qualquer lugar e a qualquer hora. Você não precisa mais ficar carregando o seu pendrive USB ou o seu laptop em diferentes lugares. Você precisa apenas de uma conexão com a internet para ter acesso aos seus dados na nuvem.
E alguns serviços em nuvem também oferecem aplicativos móveis para que você não fique restrito a usar nenhum dispositivo. Isso dá o quê? Mais flexibilidade e conveniência aos seus funcionários e a você mesmo, além de administrar as operações de negócio sem problemas, tá bom? E aí vamos, né, para o ponto. A nuvem está em expansão. Sempre, tá? Ela está crescendo exponencialmente, tá? Não é uma progressão aritmética, tá? É uma progressão geométrica, então assim, tá exponencial. O Gartner, ele estima que mais de 50% do que se gasta hoje em cloud é ineficiente. Ainda assim, o contexto do mercado de cloud computing, que é a computação em nuvem, é um crescimento e é de consolidação, principalmente entre os grandes players, e que são fortemente impactados pelos mercados locais. Então, por exemplo, o Alibaba, que é um provedor de cloud, ele é muito forte na Ásia, tá? Mesmo não tendo presença na América Latina, é o terceiro maior provedor de nuvem global. E de acordo com o estudo da consultoria Canalys, os três principais fornecedores públicos globais e de acordo com Gartner, de acordo com a Robert Half e outros institutos de pesquisa, são a AWS, a Azure e a Google, que eles são responsáveis por 73% dos gastos globais com nuvem no segmento, tá? E eles estão crescendo coletivamente 42% mais ou menos a cada ano. E se for analisado isoladamente apenas a AWS, ela foi responsável por 31% dos gastos das empresas globais nesse período. Isso é um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Já a Azure surgiu com uma participação de 24% e o Google teve um crescimento de 8%. Tá? E no Brasil, a AWS tem hoje o maior market share e o maior ecossistema de parceiros, com 57%. É seguido apenas pela Azure com 28%. E acredita-se que a liderança da AWS deve principalmente ao fato dela ter começado antes nesse mercado. Seu único cluster de data center na América Latina fica em São Paulo e foi lançado em 2011. Ela tem algumas intenções de colocar mais 2 clusters, mais 2 ambientes, né, de data center no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Foram as últimas notícias que tiveram. Então, assim, no Brasil, tá, a gente vai ter 3 polos: São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. E isso vem sendo impulsionado, que é a estratégia, né, de inovação e a constante oferta de novos serviços. E nos 2 últimos anos, a AWS aumentou os investimentos no Brasil, se aproveitando da crescente adoção da computação em nuvem, e anunciou até um investimento de R$1 bilhão para o período de 2020 até 2022, ou seja, nos 2 últimos anos. Tanto a AWS quanto a Microsoft continuam a expandir a infraestrutura em todo o mundo, e na América Latina em particular. A Microsoft, por exemplo, planeja lançar no próximo ano 10 regiões de nuvem globais. Já a AWS, que hoje tem 84 zonas de nuvem global e 26 regiões de nuvem, planeja lançar mais 24 zonas de disponibilidade em 8 regiões. Então isso aumenta muito mais o quê? A oferta de serviços, os valores ficam mais em conta. E isso torna o quê? Realmente o parceiro ideal para o seu negócio, tá? E entre essas novas regiões da AWS está o Chile, em cuja capital Santiago a empresa está desenvolvendo um projeto de aproximadamente US$ 200 milhões. E isso traz o quê, pessoal? O ponto central daquilo que a gente está falando. Existe uma procura por profissionais. Então, por isso, né, responde a pergunta que a gente está colocando aqui no tema desse vídeo. Por que se tornar um profissional em cloud? A crescente adoção de computação em nuvem, o crescente movimento do mercado indo para a computação em nuvem, ele é um movimento que ele não vai ser modificado, né? O crescimento dos serviços em nuvem também traz novas demandas e, consequentemente, o mercado exige que os profissionais estejam preparados para atender isso o mais rápido possível, tá? Então, com isso em mente, por exemplo, a AWS e a Meta, né, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, fecharam uma parceria para até 2023 capacitar 50 mil brasileiros em tecnologias voltadas às áreas de nuvem, marketing digital e tecnologias para o metaverso, dentro de um programa chamado Portal Tech. Ele é voltado para jovens a partir de 18 anos e o programa vai ter como foco as pessoas formadas em escolas públicas e vai priorizar a capacitação de mulheres, pessoas negras e a comunidade LGBTQIA+, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pernambuco, Alagoas e Amazonas. Esse programa ele vai ter 2 fases, tá?
No primeiro, 25 mil pessoas e no outro mais 25 mil pessoas, tá? E, lógico, né? Se a gente olhar que além disso, tá? Além desses formados, eles vão passar por um curso preparatório para a certificação inicial, que é a certificação Cloud Practitioner. A certificação Cloud Practitioner, vou fazer um parênteses aqui. Para quem não tem conhecimento da Cloud Practitioner, é uma certificação de base, é a certificação iniciante. Mesmo que você seja da área de tecnologia, eu te recomendo fazer, e você que não é da área de tecnologia, é recomendado fazer. Por quê? Se você não entende nada de tecnologia, você vai aprender toda a base no caminho para essa certificação. Tanto que ela é uma prova iniciante. Ela vai te dar os conceitos de computação em nuvem, como é que é feito o plano de custos para isso, como é que são as primeiras arquiteturas, os planos de suporte. Então, assim, é uma coisa bem iniciante. Então, você não precisa ficar preocupado, eu não sou de tecnologia, eu não sei inglês. Isso não é impeditivo. O inglês hoje não é impeditivo. A AWS hoje ela tem 3 certificações em português, que é a Cloud Practitioner, a de arquiteto e a de desenvolvedor. Tá? A CISOPS, que é a terceira certificação, Associate, né, que está um nível acima ali da Cloud Practitioner, ela vai estar, se eu não me engano, até final do ano disponível em português. Tá? Pode atrasar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela vai estar. Por quê? Porque o mercado brasileiro é visto como estratégico para a AWS. Então, se a gente for olhar por que a AWS está fazendo isso? Porque realmente existe um movimento e uma necessidade muito grande por conta do déficit de profissionais. Então, quando você começa a sua carreira, o seu início de caminhada, mesmo que seja tímido para fazer a prova Cloud Practitioner, é algo que será recompensado, tá? E se você falar assim, poxa, eu não sei por onde começar, vai lá no meu e-book, www.guilherme, lá no meu e-book não, vai lá no meu site para baixar o e-book. O site é www.guilhermeteles.com.br. Lá tem a parte de e-books, tem iniciante da AWS e segurança da AWS. Baixa o e-book de iniciante, que você vai ter tudo o que você precisa ali para você estar conseguindo conquistar o que você precisa, tá? E aí você pode falar o seguinte, poxa, mas tem alguma coisa em vídeo? No meu canal aqui do YouTube você tem várias playlists onde você pode iniciar também a sua jornada, que tem os resumos e aulões, iniciante para AWS, avançado. Então assim, conhecimento tem, tá? O que você tem que fazer para não se perder é ter um foco maior no que você está realmente buscando, tá? Então vamos lá. Apesar de todo esse interesse, há falta de profissionais de acordo com a AWS. O setor de tecnologia tem um déficit estimado de 200 mil profissionais no Brasil e até 2024 cerca de 420 mil novas vagas devem ser criadas. Então pensa o seguinte, olha a conta, já existe um déficit estimado de 200 mil profissionais e até 2024 vão ser criadas 400 mil. Então é só somar, são 600 mil vagas que não tem gente. Não tem. Em contrapartida, a previsão é de que aproximadamente 150 mil vagas não sejam preenchidas por falta de profissionais qualificados. Então, assim, tem as vagas que eles vão tentar botar ali o cara que faz o feijão com arroz, que faz o básico. Mas, imagina, 150 mil vagas. 150 mil. Cara, que vestibular que tem isso? Que empresa de investimento que te dá esse retorno? Investir em tecnologia é retorno certo do tempo e do investimento financeiro que você faz. Eu faço certificação desde 2001, tá? Eu nunca vi um movimento buscando profissionais qualificados em tecnologia como esse que a gente está tendo de computação em nuvem. Eu nunca vi, tá? Eu passei por diversas áreas, eu passei por infraestrutura de servidores com Linux, com Unix, com ambientes Microsoft, com mensageria, com middleware. Eu passei pela área de segurança especificamente sem segurança em nuvem. E a área de computação em nuvem, ela está tendo um crescimento tão absurdo que eu até contei isso em outro vídeo. Quando eu comecei a trabalhar especificamente com computação em nuvem, eu nem entendia direito, eu tinha muito dos conceitos, tá? E só com os conceitos eu fui aprovado numa entrevista. Isso traz o quê? Não é porque eu já tinha outras certificações, é porque o mercado está carente de pessoas que estudam, que se dedicam, que correm atrás.
e que demonstram o seu comprometimento com a certificação, com o objetivo traçado. Tanto que se eu fosse começar a estudar hoje, tá? Digamos assim, volta 20 anos atrás. Eu nem faria um vestibular de cara. Eu poderia até fazer vestibular de cara para não perder muito tempo, tá? Mas eu focaria em certificação. Então, se você é um estudante e você quer uma carreira realmente rentável, trabalhar home office, ter a sua liberdade, invista em tecnologia, especificamente em computação em nuvem, tá? Então, continuando. De acordo com executivos das empresas de consultoria, desde 2017, tá? Existe uma tendência de treinamento mais ou menos ali de 200 mil pessoas, tá? De acordo com a AWS. E existe um compromisso mundial de treinar até 29 milhões de pessoas até 2025 para ajudar a desenvolver as habilidades de computação em nuvem por meio de cursos e treinamentos gratuitos. Então, o objetivo da própria AWS é ajudar a fechar o gap de mão de obra especializada. Inclusive, talvez o problema não seja resolvido de forma regulatória. Então, por exemplo, a ausência de um marco regulatório para a contratação de mão de obra especializada em tecnologia por empresas de outros países também tem sido o maior agressor ao atual gargalo de qualificação de profissionais. Então, o déficit de profissionais se dá em diversas funções dentro das organizações que passam a contar com empresas como empresas de consultoria ou como a AWS para dar continuidade. Então, mesmo fazendo parte da cultura e do planejamento estratégico, as pessoas ainda são o ativo mais vulnerável quando expostos a salários como euro em dólar, comparado às regras brasileiras. Então, isso quer dizer o quê? Se você é brasileiro, tá? Você se certificou em computação em nuvem. Tá? Digamos assim, você entrou no programa Roadmap Cloud, que tem, né, a promessa e tem o plano exato de você certificar nas 4 certificações de base da AWS em até 12 meses. Você vai estar qualificado, você vai estar treinado, você vai estar atestado por um certificado da AWS, ok? E aí o que vai acontecer com você? Se você tem o inglês, você vai estar ganhando em dólar. Então você vai ganhar muito mais do que 10 mil reais. Tá? É isso que você tem que pensar. Você não pode pensar numa resolução rápida, porque assim, nenhum investimento vai te dar um retorno em 12 meses. A computação em nuvem ela te dá. Você pode não estar de cara ganhando 10 mil reais, se você não sabe inglês. Mas você vai estar ganhando 5, 6, 7. Aí você estuda um pouquinho, passa em outra prova, passa em mais uma prova, você vai estar com certeza ganhando. Depende de você. Depende da sua disciplina. É igual quando você vai para academia. Você vai se matricular para academia e não vai? Não adianta. Entendeu? Você vai se matricular no curso de inglês e não vai? Não, você tem que fazer o investimento e fazer. Então, a formação de mão de obra especializada em TI é um compromisso de todos. É um compromisso, né, de empresa, de instituição, de governo, mas é um compromisso muito mais da pessoa, para que ela queira ter o seu algo a mais, para que ela queira chegar aonde ela quer chegar. E assim, a pandemia, ela certamente acelerou a transformação digital em muitos países. E a gente viu muito dessa inovação nos primeiros 12 meses a partir de março de 2020 do que nos últimos 5 anos. Então, no entanto, é importante facilitar a maneira como é que os governos podem adquirir, né, computação em nuvem, como é que a gente capacita os profissionais, como é que a gente faz isso. E aí vem a pergunta principal: como se destacar no mercado com certificações? Primeiro, vamos lá, o básico, se você não sabe o que é certificação. As certificações são declarações formais emitidas por uma empresa que possua credibilidade, servindo para comprovar as habilidades de um determinado profissional sobre alguma área de conhecimentos em tecnologia. Por exemplo, software, processos, segurança da informação, dentre outros. E por se tratar de uma declaração de conhecimento e competência, as certificações de TI são uma forma importante de crescer profissionalmente, ao mesmo tempo que geram reconhecimento no mercado de trabalho. O mercado de trabalho de tecnologia ele é muito dinâmico, exige uma atualização constante por parte de quem trabalha nessa área. E aqui é que entra o diferencial de quem tem certificação e quem não tem. Não é para menos que tendo em vista que para algumas empresas os certificados possuem até maior peso do que uma graduação em faculdade. Isso acontece devido ao fato que elas deixam o profissional mais preparado para desempenhar funções particulares em diversos setores da sua empresa. De uma forma geral, a certificação internacional ela funciona como uma declaração que você possui uma finalidade, uma competência profissional naquela área.
E qual a importância disso para o profissional que quer entrar na área de TI ou quem já é de TI? Bom, vamos lá. Entendido o que são os certificados de TI, a gente deve ter em mente que eles são cruciais para aqueles que desejam se destacar no mercado de trabalho e conseguir cargos melhores. Além disso, essa é uma possibilidade para quem quer e almeja ser contratado por uma empresa de maior importância no ramo que você quer. Sendo assim, cabe dizer que a importância da certificação de TI se dá na medida em que ela, por si só, proporciona um diferencial no currículo de quem possui. E considerando que o mercado de TI é muito amplo e, consequentemente, exigente, assim se torna necessário ter uma pessoa dentro da sua empresa qualificada para suprir as utilidades procuradas pela sua empresa. E vale ressaltar, entretanto, que o nome da empresa que assina a certificação gera também um fator diferencial. Então imagina o seguinte, um profissional que tem um certificado da AWS e a empresa está indo para a AWS, ela vai te contratar, isso é fato. Existe um déficit no mercado. Mais de 400 mil vagas. Isso é fato. Gente, é só você entrar no LinkedIn hoje, para quem não possui LinkedIn, já assina essa rede social, tá? Esquece um pouco o Facebook, esquece um pouco o Instagram, esquece um pouco o TikTok, vai lá no LinkedIn, tá? Cria seu perfil. Ah, Guilherme, eu não tenho nada. Cara, cria o perfil, coloca uma foto bacana, tá? E começa a ler e fazer resumo de artigo. Baixa o meu e-book, começa a resumir e posta um artigo e começa a fazer um plano de estudo para sua certificação. Uma coisa eu te digo, apostar hoje em computação em nuvem garante que você tenha expertise numa área. E são essas atitudes de profissionalismo, de comprometimento que fazem a diferença para que você encontre melhores oportunidades no mercado de trabalho. Com elas, realmente você vai ter um retorno.